Muita gente pensa que o acidente do trabalho é aquele que ocorre dentro da empresa, mas a lei traz um conceito muito mais amplo. A lei fala em acidente de trabalho típico, em doença ocupacional e acidente do trajeto. Hoje, nós vamos estudar essas três figuras para que você consiga ter o conhecimento amplo e identificar se aquela situação trazida pelo seu cliente enquadra-se nos termos legais de acidente de trabalho. Então, o que vocês precisam saber primeiro é que a lei fala em acidente típico. O acidente típico é aquele que ocorre no exercício da atividade, ou seja, é aquele acidente que ocorre dentro da empresa ou mesmo que fora da empresa, quando o empregado está exercendo uma atividade ou está à disposição do empregador. Então, se o empregado corta o pé dentro da empresa, ele sofre um acidente, cai de uma escada, e ele sofreu um acidente típico. Da mesma forma, se você tem um empregado que é entregador e ele sofre um acidente de carro fora da empresa, se ele está à disposição do empregador, este é um acidente típico também. A lei fala ainda em doenças ocupacionais. São aquelas doenças que estão diretamente ligadas ao trabalho do empregado. Por exemplo, o digitador regularmente é acometido por doenças nas articulações, chamadas de lesão por esforço repetitivo, ou LER. Então, você sabe que naquele tipo de atividade em que tem a demanda de muita digitação, de muito uso das mãos, o empregado ele pode desenvolver esse tipo de doença. A mesma coisa naqueles ambientes de trabalho em que há muita pressão, é um ambiente hostil, um ambiente tóxico, em que tem grande quantidade ou corriqueiramente episódios de assédio moral, em que os empregados eles acabam desenvolvendo ansiedade, estresse, burnout, entre outras doenças psicossociais que são equiparadas a doenças de trabalho hoje em dia. Então, essas doenças ocupacionais, elas não estão ligadas a qualquer trabalho, elas acontecem em todas as atividades. E por último, o legislador ainda traz o acidente de trajeto. O acidente de trajeto teve muitas críticas e muita discussão pela lei da reforma trabalhista, que mudou alguns critérios de análise do tempo à disposição do empregador. Então, para a CLT, o acidente de trajeto como não é tempo à disposição o trajeto de casa ao trabalho e de trabalho à casa, ele não seria mais considerado acidente de trabalho. Mas, na lei previdenciária, na lei 8.213, o acidente de trajeto continua sendo equiparado a acidente de trabalho. Então, é bom ficar atento que, embora a CLT traga esta previsão, a lei previdenciária ainda trata o acidente de trajeto como um acidente de trabalho para todos os fins. Dominando estes conceitos, você já consegue identificar quando o seu cliente lhe procura, se ele sofreu um acidente de trabalho ou, caso seja o empregador que lhe procure, se o seu funcionário, né, sofreu um acidente de trabalho, seja ele típico, seja uma doença ocupacional ou seja um acidente de trajeto. Mas aí você recebe a visita do seu cliente, que é um empregado, e lhe conta uma história sobre o acidente de trabalho. Então ele vai passar para você, doutor, estava durante o serviço e na hora de manusear determinado produto, cortei o dedo, ou o produto caiu, machuquei o pé, torci o pé, caí, né, de um nível a outro. São diversas as possibilidades que podem acontecer. Sofri um acidente. Quais são as primeiras orientações que você deve pedir para o seu cliente? Primeiro, é a abertura da CATIA, Comunicação de Acidente de Trabalho. A CATIA é um documento que o seu cliente vai utilizar tanto para acessar o INSS, caso ele necessite de um afastamento previdenciário, quanto como para eventual prova, caso essa demanda necessite ser judicializada. É um documento muito importante. E segundo, ele é uma obrigação legal. Então, o empregador não pode ou não deveria negar-se a emitir a CAT. Outro ponto muito importante é a estabilidade.
A partir de 2025, o TST mudou as regras do jogo em relação à estabilidade. Até 2025, para que o empregado tivesse a estabilidade decorrente do acidente de trabalho, havia entendimento sumulado do TST que exigia dois requisitos. Primeiro requisito é que ele tivesse o afastamento por período superior a 15 dias. Então, esse acidente deveria gerar um atestado médico com afastamento superior a 15 dias de trabalho. O segundo requisito era o afastamento previdenciário, ou seja, o empregado, de posse de um atestado de 15 dias ou mais, ele buscava o INSS e aí fazia o afastamento previdenciário. Feito o afastamento previdenciário no período superior a 15 dias, ele automaticamente adquiria o direito à estabilidade acidentária. Mas, como eu disse, esta regra, a partir de 2025, mudou. A partir de agora, o TST entende que basta o acidente de trabalho para que o empregado tenha direito à estabilidade. Então, não se exige mais afastamento previdenciário por período superior a 15 dias. Se você sofreu um acidente no seu serviço e ficou afastado por 5 dias, 10 dias, 9 dias, 2 dias, você já tem direito à estabilidade. E este entendimento também não exige mais que o empregado tenha recebido auxílio previdenciário ou tenha se afastado pelo INSS. Então, isso mudou as regras do jogo para o empregado que tem agora a facilidade de demonstrar que o acidente ocorreu, não precisa mais cumprir os outros requisitos e já faz jus à estabilidade de 12 meses a partir do retorno ao trabalho. E por fim, o último direito o último não, o direito que vem na sequência seria o direito à manutenção. Então, normalmente há muita confusão a respeito do FGTS. Durante o afastamento previdenciário por auxílio acidente de trabalho, o empregado tem direito ao recolhimento do FGTS. Então, o empregador não pode parar de recolher o FGTS durante o período, né? E depois, ao retornar ao trabalho, se o empregado ficar com sequelas, se o empregado tiver a sua capacidade de trabalho reduzida, todos os custos que o empregado suportou para o seu tratamento ou para a cura aí da sua enfermidade decorrente do acidente, podem ser cobrados do empregador em uma ação judicial de danos morais, danos materiais e danos estéticos. Então veja que o advogado do empregado, ele tem um grande leque de opções para atender e fazer valer os direitos dos seus clientes. E do lado do empregador, quais as melhores medidas a serem tomadas e as orientações? Então, você, advogado, quando o empresário te procura e fala: meu empregado sofreu um acidente, o que eu faço agora, doutor? Primeira orientação que você deve passar para o seu cliente é verificar se foi aberta a CAT. Isso porque a CAT não é uma opção, é uma obrigação legal. E ela não necessariamente significa um atestado de culpa do acidente de trabalho. O acidente ocorre sendo por culpa do empregado, sendo por culpa do empregador, sendo por alguma falha do empregador, se ele estiver comprovado, a comunicação de acidente de trabalho ela é obrigatória. Então você pode, caso oriente seu cliente a não abrir a CAT, ele pode ser penalizado depois com multas administrativas pelo descumprimento de uma ordem legal, de um comando legal. Segundo ponto, fazer o levantamento dos documentos que a empresa tem referentes àquela atividade e sobre o acidente. Então, é uma orientação. A defesa do empresário não começa no processo judicial, ela começa no chão de fábrica, no local aonde o trabalho acontece. Primeira coisa, o advogado tem que orientar o empregador a identificar qual é a função do funcionário que se acidentou. Identificada a função, levantar todos os documentos relativos à saúde e segurança do trabalho. Levantar toda a documentação referente aos EPIs exigidos e utilizados por esse funcionário no exercício da sua atividade. Os documentos de saúde e segurança do trabalho, LTCAT, PCMSO e outras siglas que agora estão sendo atualizadas pela NR1, ela traz uma lista de
atividades que a sua empresa tem no seu operacional. E cada atividade dela tem um descritivo de quais as EPIs esses funcionários devem utilizar e se eles precisam de treinamento, quais são os treinamentos necessários. O empregador deve ter em posse todos esses documentos, porque é com base nisso que ele vai afastar uma eventual alegação de negligência no caso do empregado. Então, a matéria de defesa ou a orientação para o empresário já começa de pronto, levantando a documentação. A CIPA e outras entidades internas que acompanham também a saúde e segurança do trabalho podem ser acionadas para fazer uma sindicância para averiguar o porquê esse acidente ocorreu. Foi o primeiro acidente? Já não é mais o primeiro acidente? Tudo isso deve ser levantado. Por quê? No momento que o acidente acontece, você pode ter as suas testemunhas que analisaram, que verificaram ou acompanharam o acidente, e essas testemunhas podem trazer informações valiosas para identificar se esse acidente ocorreu por uma negligência do empregado ou se realmente foi por uma negligência do empregador. E por último, você deve identificar se esse empregado ele vai ter despesas com o seu tratamento até a recuperação. Essas despesas, caso cobradas, devem ser documentadas. O empregador, se for ajudar o empregado ou auxiliar o empregado com a aquisição de remédios, aquisição de materiais para o tratamento, de fisioterapia, enfim, de cirurgias, tudo isso deve ser documentado pelo empregador para o caso de numa ação judicial o seu empregado cobrar danos materiais, você ser capaz de comprovar que já arcou com todas as despesas que eram necessárias para o tratamento. O acidente de trabalho nunca é bom nem para o empregado e nem para o empregador. A melhor forma de combater isso é a prevenção, o treinamento e o fornecimento dos EPIs para que o empregado tenha a segurança no trabalho e para que o empregador se precaveja de passivos trabalhistas. Hoje nós falamos um pouquinho sobre as hipóteses de acidente, o conceito e sobre as obrigações e os direitos decorrentes do acidente de trabalho. Se este vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal e divulgue as informações para o maior número de conhecidos, para que assim as pessoas saibam os seus direitos e saibam os seus deveres. O conhecimento é a melhor ferramenta para combater esse tipo de situação.